Bom, não sei se vocês querem me dar uma resposta da nossa conversa passada antes ou depois de eu apresentar esses pontos nessa nova organização. Com relação eu acho que a pendência foi com relação a critérios objetivos, é isso? Isso, que é um dos pontos, né? Isso. Tá. Na realidade, nós fizemos algumas reuniões lá e a parte daquilo que já existe nos convênios, né, dos critérios objetivos que lá atrás estão elencados já, a gente acabou sugerindo, doutor, trouxemos aqui para a sugestão, mais dois. Certo. Né? Que ao as prefeituras indicarem as pessoas requisitadas, eles apresentassem também a declaração negativa de nepotismo com as autoridades de poder público municipal, tanto no âmbito executivo quanto no legislativo. Tá? Fora isso, outro critério que a gente ainda não adota e que talvez seja interessante para evitar uma eventual inclusão imediatamente repasse pelo nosso órgão, seria não estar em estado regulatório. Né? A gente já exige, né, Gustavo, que seja cargo efetivo e tal, então também essa questão. Com relação àquela questão do tempo, do prazo, a gente insiste que a gente não existe essa exigência normativa e a gente, por termos feito aquele levantamento, né, de 4 anos, acima de 4 anos, abaixo de 4 anos, ficaria inviável para o tribunal neste momento a gente impor esse tipo de prazo para quem já está, porque dos 300, quantos são? 400 e... não, são 300, peraí, chega o papelzinho, não está comigo. O time dos 300 e... tinha 360, 370. 334, apenas 42 têm menos de 4 anos com a gente. Tá. Então isso estaria assim nefastos efeitos, então acho que a gente não pode trabalhar com essa questão. Até porque a gente foi em busca de normativos que estabelecessem algum tipo de prazo, alguma coisa a gente não achou nada. A gente achou aqueles prazos vinculados às resoluções para adequação aos limites, né? Que a gente está dentro dos limites, a gente está abaixo dos 10% e tudo mais, né? Então isso a gente realmente afastou e estamos trazendo aqui para discussão. Tá ótimo. Deixa eu perguntar, eu dei uma olhada, mas eu talvez não tenha percebido. Primeiro existe um modelo de convênio que é firmado com as estruturas, é um modelo que ele é aplicado em uma minuta padrão aprovada e que a gente repete a cada... Tá. Isso a gente chegou a trazer? Não, claro, não. Pode ser uma coisa interessante. E a outra coisa seria se existe um ato que regulamenta essas requisições no âmbito do tribunal. Eventualmente essas normas poderiam estar dentro do conteúdo do convênio, mas de qualquer forma as normativas, essas exatamente que a gente está conversando agora, né, em relação a processo disciplinar. Não tem, eu acredito que não tem. Vamos até confirmar essa inexistência. A gente faz com base no conselho, do conselho, orientação. Então vocês usam como base normativa para requisição a do conselho, qual é aquela 63? É a 63 que traz essas é a 63 que vocês usam como parâmetro normativo para as requisições, para os critérios das requisições. Que define inclusive aquele percentual, né, em 10%. Tá. Bom, aí sobre esse item também, eu estou indo pelas coisas mais fáceis, tá bom, senhores? Que acho que é o padrão, né? Eu reli a questão das normativas e de fato, tirando ali na representação, esse é um item simples, mas aí acho que vocês podem me esclarecer depois, porque com certeza esse número está constantemente variando, né? Mas a representação ela trouxe um número de cargos efetivos, acho que ela fala em agosto, eu posso achar aqui a data do ano passado, de 2.966, e aí o número que teriam de requisitados daria sobre isso 12,48. Ao passo que o dado do tribunal veio 3.604 efetivos na época, né, com 9,65. Então, só para ver se esse cálculo, né, se nessa base do... Eu não vou ter com precisão esses números, mas está bem mais alinhado com essa segunda... aí eu acho que isso eu só peço para os senhores um esclarecimento, para ver se nessa base do... Hoje eu servidor está em 9,41, né, da nossa perspectiva. Isso é uma atualização. Se a Paula consegue passar para mim os números atualizados. Tá ótimo. E nessa base só os cargos efetivos, né, estão sendo contados, e não, os requisitados não estão nessa base. Né? Não acumulam os requisitados.
requisitado nessa base. Tá, tá ótimo. Tá bom. Então, isso esclarecido, ok. Deixa eu ver. Bom, então, quanto à leitura das normas, de fato, acho que o senhor já tinha indicado isso na vez passada. Então, ok, dentro do limite, qualquer ajuste disso, né, mas eu vejo que os senhores estão controlando dentro do limite da norma do Conselho, né, dos 10%. E quanto à norma do CNJ, ela na verdade estabelece um critério maior, né, uma amplitude ainda maior, que os senhores têm a restrição dentro da normativa específica da Justiça do Trabalho, e o prazo que ela coloca lá é o prazo de adequação àquele. Então, nada para a leitura atenta, né, não pode proporcionar, né? É que a gente também, tudo bem, a gente trabalha bastante coisa. Então, ok, em relação. Tem uma pequena quantidade de normas, né? É verdade, isso não é verdade mesmo. Bom, então, ok, em relação às normas, essa parte também resolvida. Como os senhores já se manifestaram sobre a questão do prazo, eu deixo para falar depois e agora entro em dois aspectos mais principais. Um, na verdade, os senhores também responderam, que é esse do controle do parentesco na origem. Me parece que é a questão principal. Aqui eu vejo que é inclusive o objeto da denúncia, né, é esse controle do que poderia ser o nepotismo cruzado, que poderia ser qualquer tipo de situação, né? Então, assim como o tribunal já tem esse controle, inclusive esse procedimento passou por mim, porque já houve representações, né, em relação a questionamentos disso, aqui no Ministério Público Federal, mas em relação às prefeituras, porque como está no convênio, pode ser que ela faça isso, né? E, então, os senhores já demonstraram um interesse em regular essa parte. É uma iniciativa que nos trará até mais conforto com relação à eventual determinação. Sim. Então, no momento dessa designação do requisitado, eles têm que encaminhar também a declaração da autoridade. Sim. Né? Claro que a gente vai fazer o controle disso na fé pública dessa declaração, né? Ou seja, claro que passível de eventual revisão posterior, mas no momento a gente vai exigir isso. Sem prejuízo de repente, em algum momento, se estabelecer um controle periódico, né, com alguma base de dados, aí, ok, certo. Bom, os dois grandes pontos aí que surgiram, então, até agora acho que de um modo geral tudo certo. Um é o do prazo, que como a gente já entrou, vou colocar, né, como vocês já colocaram uma posição, vou colocar a minha leitura atual. Dei uma olhada no decreto 4050, né, de 2001, do Executivo, que ele estabelece um prazo limite de 1 ano para as requisições. Do Executivo, né, para qualquer outro órgão do âmbito federal e municipal. O geral é uma referência do Executivo. Mas é uma troca de documentos, né, porque nós temos eventualmente experiência de que existem normas que estabelecem um prazo de 1 ano, mas daí na sequência o órgão questiona se pode manter, aí eles preferem. Então, na verdade, isso é uma confusão de documentos apenas, né? Bom, deixa eu só desenvolver, mas a gente problematiza. Bom, de qualquer modo, também vi essa elaboração. Então, tem esse prazo de 1 ano prorrogável, é o que a norma fala, e aí já tem essa discussão na jurisprudência. Parece que a Justiça Eleitoral vive essa realidade, essa discussão de forma bem mais presente, né? Exatamente, a minha memória é exatamente um caso muito recente do TSE mesmo. Tá. Sim, então tem essa discussão, e aí o que me parece, eu tenho essa referência, então se for falar objetivamente em termos de norma, tem essa referência do decreto, é uma referência. Mas independente, se não fosse ficar nessa referência, o que não me parece é que possa ter, nessa requisição que tem um caráter temporário, um prazo indeterminado ou muito longo a ponto de, vamos dizer assim, subverter, né, a lógica do cargo inicial para o qual a pessoa foi provida. Eu acho que eu vi alguma referência disso em relação ao Ministério do Planejamento, então essa é uma abordagem que a gente tem. Então, em relação a esse primeiro item, a gente já tem uma questão, porque eu vi na listagem dos senhores do tempo das pessoas requisitadas, tem pessoas de 98, né, de longo tempo. Então, eu não sei qual seria, se não for essa medida de 1 ano prorrogável até um certo limite, alguma medida precisa de limite disso. Então, senão me parece que realmente subverte o sentido temporário do normativo. Então, esse é um item para a gente conversar. Então, a gente está com as duas posições aqui. Sim, é um item para conversar. Agora, como o senhor disse, tem um decreto, certo, executivo.
executivo. No âmbito da Justiça do Trabalho, o regulamento é uma resolução do Conselho e não estabeleceu isso. Talvez seja interessante ampliar essa discussão, então, né? Porque nós vamos adotar isso aqui e o restante da Justiça do Trabalho. Sim, eu acho que... Eu acho que talvez... Porque até a rigor, né, doutor, acho que não tem uma norma específica com relação a isso, tirando esse decreto. O que eu estou olhando essa questão da norma, eu só vi essa até agora, pela questão do equilíbrio federativo. Então, assim, se a União cede com esses requisitos, né, por que o município poderia ceder com digamos, mais, menos cioso, né, da sua estrutura, né, e dos seus recursos pessoais do que a União? Então, eu acho que um tratamento desequilibrado nesse aspecto é complicado. Então, esse é o primeiro elemento nosso. E temos o outro. Então, acho que esses dois pontos são os pontos-chave para a gente. O resto, parece que a gente já está encaminhado. O outro é o seguinte. A representação do senhor Esleira, né, porque a gente encaminhou a cópia, né, quando foi, os elementos. O ponto para mim, e esse eu acho realmente, na minha opinião pessoal, né, na minha convicção profissional, o mais sério, é o das pessoas que tem, dos funcionários, a gente tem até a lista do anexo, que tem na origem, vamos dizer assim, cargos muito próximos da prestação direta de serviços à sociedade. Professor, inspetor escolar, guarda municipal, auxiliar de enfermagem, etc. Para mim, isso gera um prejuízo direto no serviço da origem, que são serviços públicos com carência, com uma série de questões. A gente tem acompanhado isso. Acho que as prefeituras elas não podem mais fazer exceção de quem atua na área da educação e da saúde. Então já o problema eu acho que se são não tem coisas vindo... bem antigas, pelo visto. Então acho que poderia ter constado do nosso critério objetivo. Claro, a gente pode aplicar essa questão da saúde, educação e segurança. Isso. Pode fazer uma análise. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, vocês encaminharam no documento 7. Cópia do relatório de cadastro do TRT15, onde se constata o cargo inicial dos requisitados. Então, assim, essa parte, para mim, é uma questão séria de dano mesmo, que eu vejo, né? A gente tem diversos direitos, né? Tem que tratar equilibradamente. Assistente administrativo escriturário. Exatamente desses aí, né? Em relação a esses cargos originais, a gente só tem a discussão do prazo, mas os que têm, né, digamos assim, os que não sejam, né, administrativos, aí pode até se fazer uma discussão, né? Acho que saúde e educação a gente vê com clareza. Tem uma educacional aqui de Pedreira. A gente pode aumentar? Acho que não. Eu acho que pode ter um debate. O importante é essa lógica, né, de que esses cargos que eles têm na origem, né, uma ligação direta com a prestação da sociedade, ele causa... Então, se os senhores trocarem dentro dos requisitos... Eu acho que é possível. Guarda municipal, empreendedor, guarda municipal, tem técnico de nutrição, isso eu não sei, acho que saúde, talvez. Mas aí isso pode ser feito uma análise para ter bases mais seguras, mas pelo nome a gente já vai tendo uma noção, muita coisa é administrativa, mas... alunos, de torcida, monitor e professor, algum nossa professor, onde ela foi cedida para a gente. Aí tem uma outra tabela ali que tem as datas. Inspetor de alunos, visitador sanitário. Esse eu pensei na dengue, quando eu vi isso aí. E onde é esse, Paulo? Itu. Berçarista, Catanduva, poxa vida. Essa listagem, Gustavo. Não conheço essa. Mas como não conheço desse formato, né? Berçarista. Técnica, edificações. Deixa eu falar assim, engenharia isso aqui. Brincadeira do hoje, não dessa. Assistente social aqui em Campinas. Um outro exemplo. Essa aqui, não sei, monitor de desenho artístico, acho que é professor, né? Também não tenho certeza. Aí acho que... Mais um monitor de alunos, mais um técnico de serviço de transportes. Qual seria a sugestão do critério que a gente observa?
começar a adotar esse critério. Sim, mas a gente Mas aí a gente- a lotação dele, não Sim, a formação. Foi da prestação O de cargo, serviço. Votação dele lá, né? A Você prestação pode de ser serviço. professor, mas está lá em outro cargo. Não, mas é o cargo, né? É o cargo, vamos olhar o cargo, aquele cargo dele. Então, saúde e educação nos parece muito claro. Também da mesma forma. Fora isso, o senhor disse Segurança também, segurança pública. É que eu acho, aí, talvez pelo cargo, tipo, para dar uma olhada, vão ter uns que vão ser óbvios e alguns vão precisar de algum questionamento, né? Mas o assistente social, por exemplo, também me parece evidente, né? Então, na verdade, é basicamente a divisão que a gente faz de atividade meio e fim, né? Se tem cargo de atividade fim, me parece que estaria na situação. E aí a questão é em relação, evidentemente, né, na minha visão, aos que existem hoje, né? Então, assim, os que existem hoje, as nossas duas questões, a do prazo, né? Tem pessoas... Quer ver? Vou pegar aqui, né? Acho que é esse aqui. Prazo. Então, assim, o que eu vejo? O limite, o que eu pude perceber na instrução do inquérito civil, o limite geral está muito bem tratado, né? Bem regulado, bem discutido. A questão do nepotismo, como já teve a discussão dos tribunais também, vocês já estavam pegando. Então, o que sobrou, que é aí para falar o que é o objeto, né, da minha preocupação agora, são essas duas questões. Que o Instituto de natureza temporária se alonga por um prazo que subverte a lógica original dele, e aí eu só dei a referência do decreto, né, ela tem alguma relevância, mas o principal é realmente talvez a questão de um prazo máximo, até como o doutor falou, né, se você tem um prazo, mas que ele vai sendo renovado indistintamente, a situação ela não se Que altera. na prática é um volume de papéis. Então acho que a ideia é do prazo máximo mesmo, e a outra dessas funções, acho que os senhores também me parece Tem que... algum normativo de referência que o Ministério tenha adotado quanto à atividade fim? Do Ministério, qual? Não, o Ministério não tem adotado o que vem a ser atividade fim não, do municipal. Porque isso para a gente seria interessante para entender qual é a perspectiva de vocês. Eu acho assim, vamos antes fazer Tá. talvez não tenha um conceito geral, mas dentro dessa parte empírica que a gente está trabalhando, o professor é atividade fim, um visitador sanitário é atividade fim, um guarda municipal é atividade fim, né? Então, em princípio, a gente vai por aí. Então, são as duas questões, essa de um limite de prazo, o que quer dizer que pessoas que estão há muito tempo, realmente, do que for o limite de prazo, caso, né, os senhores, nós consigamos entrar num acordo, o que for estabelecido o prazo máximo, quem ultrapassou, volta, né? Sem prejuízo de, dentro do limite que os senhores têm, substituir isso por pessoas que não estejam, né, barradas pelos requisitos de parentesco político na origem, de cargo finalístico, etc. Eu acho que então, objetivamente, essa é a situação que o procedimento está. E eu acho realmente, não sei se a visão dos senhores é essa, a gente não tinha conversado isso na reunião passada, né, foi uma coisa que surgiu da análise, então acho que se os senhores quiserem ter um tempo para analisar e dar uma resposta, mas eu entendo que são duas questões cruciais mesmo, então, no sentido, são cruciais suficientes para, se a gente não conseguir ter um acordo da posição, ser judicializado esses dois elementos. Não, a questão da atividade de fim e atividade de meio, eu acho que a gente, vou pegar uma lista igual essa aqui, Claro. tá? A gente fazer o cara crachá, né, de quantos estão nessa situação, para eventualmente a gente dar encaminhamento e já, com a autorização do presidente, eventualmente Substituir por pessoas, eu acho que esse é o mais grave. Né? A questão do prazo, aí acho que a gente já vai ter que conversar um pouquinho mais, porque como a gente disse inicialmente, a gente só tem, de 4 anos, a gente tem menos de, um pouquinho mais de 10%, ou seja, todo o restante está dentro com a gente, e isso nos causará um impacto muito grande enquanto a gente não tiver cargos efetivos criados pelo nosso Congresso. Então, realmente, a gente tem que ir com calma. Claro que se eventualmente for acolhida essa tese, a gente vai ter que... Mas fazer um cronograma mesmo, como inclusive na resolução 88 o CNJ fez para adequação, para quem estava acima do limite, não é isso? Então, acho que isso realmente não é um problema. A questão principal,
me parece que chegarmos a um acordo quanto ao existe um limite máximo. Vamos pensar em casos, eu não sei aqui, se a gente for na origem, casos de 98, 91, quer ver? Deixa eu ver, Sertãozinho, Sônia Marta, primeira vara de trabalho Sertãozinho, início 91, né? Então 2001, 10 anos, 2011, 20 anos, 24 anos. Então, assim, eu acho que aí é um exemplo, ou seja, aí precisaria uma referência, um parâmetro, e no percentual geral que os senhores estão observando, não implicaria, porque os senhores trocariam né, dentro da impessoalidade por alguém que possa exercer essa função, desde que ela não... Desculpe, não pode ser problema. Eu não conheço efetivamente essa servidora, mas assim, por estar com tempo lá, talvez seja essencial para a unidade. A gente vai ter que entrar nesse seara também, né? 21 anos da mesma unidade, então provavelmente a gente vai ter que entrar nessa seara também. Não, tudo bem, se os senhores fizerem, eu acho que a questão da gestão do conhecimento é fundamental nas organizações, se os senhores apresentarem um programa de adequação para, né, que não gerar prejuízo, que seja razoável em termos de tempo, também não acho que isso é um problema para a gente. Eu entendo que isso, para situações consolidadas assim, tem um impacto muito grande na unidade. Sim. É para a pessoa também, né? Esse documento veio na representação, deixa eu ver se ele dá um nome. Se vocês quiserem dar uma olhada. Está junto nos anexos da representação. Ó, já tem alguns exemplos de... Não sei como eles selecionaram isso, aí o senhor também pode fazer uma... A gente coloca para fazer um levantamento completo e atualizado. Professor de 97, lá em Assis, de 94 do Bauru, 90 Catiguá, não, era da 92 Catiguá, mas lá em Catanduva, de 90, já do Cabal, um pessoal bem antigo, 92, lá em São Paulista, 96 em Piracicaba. Nós temos que fazer um cotejo de acordo com... Perdão, não fazer um cotejo da relevância desses setores no ramo, né? Alguns exercem cargos de assistente de magistrado, alguns exercem cargos de assistente de diretor. Não é a regra, mas isso acontece, né? E outros assistentes de cálculos, a gente vai ter que realmente fazer caso a caso, né? E levantar o que, se eles têm realmente funções relevantes nas áreas, né? Sem contar, né, que eles não têm funções atribuídas especificamente, mas ficam na função FC1 que a gente é a menor que a gente tem, mas que tem relevância à luz da nossa falta de servidores, né? Nós temos aí o nosso equilíbrio de força de trabalho, às vezes complicado, várias que estão com, a gente chama de delta, né? Menos 5, menos 6, menos 4, por conta daquele déficit que a gente tem de servidores. Sim. Então a gente vai ter que realmente fazer todo um balanço aí de onde que a gente vai poder atacar inicialmente, né? Se realmente for acolhida essa questão do prazo aqui, para que a gente possa avançar. A ideia seria que o projeto fosse aprovado no projeto lá de 793 cargos, né? 973, né? 973. E só no Biograu nós temos um déficit mais 300 servidores. Mas se a gente imaginar 300 servidores com mais 334, cedidos são 600. São 600, né? E a gente tem um déficit de mais de 1.000, 953, não consumem 1.000 que a gente está precisando. E a demanda aumentando. Com essa crise, imagino como a justiça vai ser impactada, a situação econômica é perceptível. Paulínia, quanto, doutor, no professor? Mais de 150%. 150% em relação ao ano passado, por conta das terceirizadas da Petrobras. Já a Petrobras fosse pagar os contratos, né, pessoal? Justiça. E só por sinalização da crise, eu falo muito com os diretores lá, reclamando do atendimento do balcão. As pessoas já recorrem ao balcão. Porque se tem demanda, já recorrem ao balcão, existe um movimento que é perceptível. As pessoas ficam desesperadas, né, do dia que a gente perde a recorrem. E sem receber nada, muitas vezes, né, principalmente da questão das especializações. Sim. Doutor, então, em relação a esses nossos dois itens, né, dando uma perspectiva de prazo,
desses cargos, eu entendo ele como crítico, e aí eu espero, vamos combinar com os senhores aqui, um prazo para os senhores darem uma resposta, uma proposta, né, de adequação, de evolução, né, desses servidores. Isso, num prazo mais rápido possível. Tá? O outro do prazo, eu acho que a gente consegue fazer Não, os senhores façam uma proposta administrativa a mais, né, a melhor que os senhores puderem, e a gente senta para conversar. Né? Aí vocês já façam então um levantamento completo, porque a gente está fazendo isso com base na documentação da representação. Olha, são esses servidores, eles têm esses cargos, então cada um a tal tempo. Então, em relação a isso, os senhores façam uma proposta. Olha, nós analisamos e identificamos esses cargos, né, dentro dessa lógica que a gente está conversando, como cargos com essa característica. Vai abranger 20%, não sei quanto do número geral. E aí uma devolução rápida desses cargos, rápida, balanceando o fato do crítico e do dano e também as necessidades administrativas. Na verdade, isso. Vai depender também das prefeituras ou dos outros órgãos para a gente fazer. Sabe que impacta a prefeitura, na questão de gestão do conhecimento são os dois órgãos, né? Porque a prefeitura também vai ter que gerir, provavelmente, esses pessoas. Vai ter que fazer uma adequação. Então, assim, o que os senhores tiverem, esse realmente é a questão. O que os senhores tiverem de elementos, falar, olha, a gente acha que esse aqui é um requisito necessário para trabalhar, traga, a gente vai analisar, ver se a gente entende o quanto que ele é razoável, que a gente pode interpretar em conjunto, né, com esses fundamentos constitucionais, normativos, do como, né, mas a base, acho que se a gente tiver um acordo, né, chegar a um consenso, né, sobre essa questão da característica dessas funções, né, não poderem ser deslocadas, até mesmo se pensar em termos de recursos, né, numa própria administração, se passar recursos da saúde para outra área, já é um problema, ajuda o Tribunal de Contas, etc. Né, então, eu acho que essa questão é muito séria, e a do prazo máximo para essas pessoas ficarem. E a nossa outra questão que a gente conversou antes da restrição ao vínculo de parentesco, né, com o município na origem. Então, essas três coisas a serem aplicadas para o futuro, evidentemente, e para as pessoas que estão atualmente no tribunal. Então, se a gente tiver um consenso sobre isso, eu acho que a gente consegue, sobre a questão de base, o como, eu imagino que a gente consiga chegar a um acordo. Acho que é isso. Então, eu acharia assim um prazo, vou pensar num prazo agora para vocês me darem essa resposta. Né? Então, 30 dias. Eu acho que em 30 dias a gente tem um bom prazo. A gente pensava para coisa para agosto, começo de agosto mesmo. Se não tiver objeção em relação a isso, eu acho que a gente consegue fazer aí algumas análises, alguns cruzamentos para a gente ver qual o melhor encaminhamento da questão. Tá ótimo. Aí os senhores podem trazer, como eu tenho, né, de fato, documentação parcial, vinda anexa na representação, então um quadro geral atualizado, né, de todos os servidores cedidos, né, da origem, desde quando ele está no tribunal, e o cargo de origem, né, e a função atual, e outros dados que os senhores entenderem pertinentes. Então esse é um nível. Quadro atual de cargos, de requisitados. Isso. E também dos cargos na origem, né? A gente está com 9.44, aquela de informação que o senhor tinha, era de 9,65, no meio do ano passado. A Paula acabou de passar, que a gente está com 9.44. Tá ótimo. A Paula me assistiu. Tá ótimo, sem problema. Então, do quadro atual de requisitados, né? A função na origem, né? O cargo na origem, função na origem. O cargo de função no tribunal, né? E o desde quando, sessão desde quando, prazo total da sessão. Tinha que ideia que essa relação temos como indexar do mais antigo para o mais novo, pode ser? Sim, né? Fica mais sim, mais ótimo. A gente vai ter que levantar na base de dados, a gente já faz a indexação que seja melhor visualizar. Tá ótimo. Aí a proposta em relação a como seria esse controle do parentesco, né? Eu acho que a questão da declaração ok, mas alguma
coisa, não sei na verdade como está a questão do controle do nepotismo hoje, como ele é feito. A gente poderia pensar no mesmo modelo, né? Não sei se o CNJ faz algum tipo de avaliação, como os senhores controlam isso? Você declara... Cada mudança de função ele declara. Tá. E essas informações vão para algum banco de dados, isso é analisado de alguma forma? Tem isso no nosso cadastro. É uma informação que a gente tem como pública. Certo. Tá. Mas não é feita nenhuma avaliação em cima disso, só a declaração, as declarações... Não fazemos checagem disso, né? Porque no YouTube passa esse significativo. A gente só mantém como... Sim. E esse cadastro é acessível? Não externamente. Para a sociedade? Não externamente. Para o controle, né? Já que o órgão público não faz o controle. Não externamente. Tá. Bom, eu vou pensar também nisso, mas vamos ver assim, né, a declaração, se ela cumpre a função de permitir o controle disso. Né? Ela dá uma base normativa para atuar. Pela resolução 5456 do CNJ. A gente segue o CNJ. Tá, eu vou dar uma olhada então. Resolução 1. Acho que é um 54, mas eu posso precisar. É o 56. Tá. 54 ou 51. Não tem problema, eu procuro. A questão do prazo máximo, né, para os senhores apresentarem então, a minha proposta, né, requisição para os senhores, é que os senhores apresentem uma proposta de prazo máximo a ser observado pelo tribunal. Né, e a gente dei a referência normativa para dizer que existe, além do sentido lógico, né, de que o Instituto é temporário e deve, né, ser exercido assim, que tem uma referência, mas os senhores propõem. Eu acho que na situação que a gente está, é melhor ter alguma referência plausível possível, né, do que ter uma discussão que vai ter bons fundamentos, né, para os dois lados. Então, prazo máximo para a sessão. Eu vou deixar aqui a referência por hora. Na verdade, essa referência do decreto é só parcial, porque ela dá o prazo por sessão, mas ela dá a autorização de prorrogação, não prevê o máximo, então, né, não cumpre bem o sentido. Procurei acontecer alguma coisa, não encontrei, mas os senhores pensem nisso e apresentem a proposta então, nesse período para a gente, nos 30 dias. O cronograma, né, em relação à questão de prazo, que a gente não tem. Isso, aí em relação a... O item 1 é a questão da atividade fim, né? De fazer esse levantamento e uma proposta de substituição com relação a isso. Tá, tudo bem. É isso, né? É isso, eu coloquei como 4 aqui, mas não faz diferença, não tem um número exato, Não, eu só estou querendo acompanhar. No primeiro eu coloquei o quadro atual, o quadro geral atualizado das informações, para a gente trabalhar em cima das informações dos senhores. O segundo, a questão de como os senhores vão normatizar esse controle do nepotismo em relação na origem, né, no convênio. O terceiro, o prazo máximo para a sessão. E aí aqui, né, como conversamos então, estabelecido esse prazo, vai ter uma certa quantidade de servidores que vão ter ultrapassado. E aí então uma proposta de cronograma, né, para adequação, substituição desses por outros, o que os senhores encontrarem como cronograma. E aí o quarto é esse chamamos de cargos finalísticos, né, seção de cargos finalísticos, a gente pode depois, qualquer coisa, trocar o nome, identificar quais são, né, a gente está com essa referência de cargos que exercem, né, uma função finalística, prestação direta na origem, de acordo com o nome, mas né, os senhores podem aprofundar essa análise, e a gente tem essas referências do que a gente viu aqui. Aí os senhores vão dar uma olhada nesse conjunto desse quadro e fazer uma proposta, a gente vai discutir o que estaria dentro e fora. Esses,
A devolução é isso, imediata, de curto prazo, no sentido operacionalmente viável. Então, é isso, senhores. Doutor, só para ser mais preciso, em termos digitais, podemos tirar uma foto dessa anotação e ver as anotações assim? A gente pode, vocês preferem no... Vamos fazer uma registro no papel? Eu faço... É pra gente não esquecer. Isso aqui acho que não adianta, só sobre um psicotécnico, porque a letra aqui... Eu tenho anotado aqui. Acho que a gente entendeu, mas assim... Só para ser preciso. Tá, ó, vou ler o que eu anotei. Item 1. Bom, primeiro, em relação a esses itens, né, então o prazo de 30 dias para a resposta. Então, nessa, eventualmente pode trazer, então, a gente marca a data, não é isso? Da nossa próxima reunião. Vou marcar a data. Agosto. Hoje a gente está, hoje é dia 13, então a partir do dia 13, dia 10, segunda-feira, pode ser... 11 é agosto, será que não vai ter problema, né? 11 de agosto, que é dia da justiça, né? Às vezes eles fazem aquela... vai ter ponte? Acho que não tem ponte, dia 10. Não sei não. Eu acho que é arriscado. É arriscado, melhor dia 12. Dia 12, deixa eu ver o que tem aqui. Tem reunião de manhã e à tarde, dia 12 13 Brasília, 14 eu marquei alguma coisa à tarde. 7? Sexta? Pode ser dia 7, para mim pode ser dia 7. Vai ter um encontro com o Campos João, o senhor não vai estar aqui, né, doutor? Não está. Ele não está. Mas vocês trazem, a gente tem aqui, dia 7, dia 6, é dia 6, né? Não, dia 7. 7 de agosto. Dia 7 não tem problema. Então, 7 de agosto. 7 de agosto, 14 horas? Pode ser. Tá ótimo. Fica marcada a nossa reunião. Pronto, então para item 1, né? Para isso, vocês trazem o quadro atual dos requisitados, né? Contendo pelo menos, né? O cargo, função na origem, o cargo, função no TRT atual e o prazo, né? A data de início, né? Ordenados, inclusive, né? Como vocês colocaram pela data de início, ordenado pela data inicial da sessão. Aí o item 2, como os senhores vão normatizar, né, esse controle do nepotismo na origem. Vocês falaram, em princípio vai ser no padrão, né, dessa declaração. Ok. E acho que a gente vai incluir na nossa minuta padrão também, os convênios celebrados com os prefeitos. Sim. O item 3, o prazo máximo para a sessão. Vai permanecer requisitado, né? E aí, nesse caso, né, havendo a concordância, então, uma proposta de cronograma para essa adequação em relação aos que tiverem vencido. Os que tiverem com esse prazo vencido. E o quarto, a proibição da requisição dos cargos finalísticos, né, para o futuro, e a devolução imediata, operacionalmente viável, dos que estão. A proibição também já vai fazer parte do convênio. É isso. Na minuta que anotou para fazer o doutor? A minuta do convênio. Minuta do convênio. Eu já tinha deixado anotado. Sim. Talvez os senhores até façam, né, algum registro disso, vamos incluir a questão do controle. Né? O que os senhores tiverem de normativo para mostrar, olha, a gente vai seguir por aqui, administrativamente. Eu tinha anotado a minuta e para o departamento se a gente tem algum ato regulamentar que eu creio que nós não tenhamos, tá? A gente só segue mesmo as resoluções, né? Com relação às requisições. Ótimo. Eu queria registrar que eu estou há anos aqui, sempre por ofício ou por reunião, tive um excelente aula do tribunal. Né? Os senhores são sempre... Nós somos muito controlados também, né, Paulo?
O nosso conselho, as auditorias constantes, então a gente está sempre muito bem controlado. Evidente que alguma coisa ou outra a gente precisa se ajustar mesmo, né? Não, e essa questão aqui, como eu estava dizendo para o senhor, sem querer, sem pertinente, assim, até onde eu tenho conhecimento, eu acho que o Gustavo também, a gente trabalha com isso diariamente, a Justiça do Vale não foi tão longe ainda, né? Sim. Então, assim, é um movimento que está começando aqui, especificamente por conta desse inquérito, mas a gente não tem notícia que tenha esse tipo de ato ou regulamentação em outros órgãos dos nossos colegas, dos outros regionais e até mesmo do TST. Sim. Então, é uma coisa que realmente a gente nunca se debruçou, né, com profundidade, por conta disso, ou seja, a gente está cumprindo os normativos, né, os normativos estão aí e vamos adiante, né. Eu acho que é uma progressão, eu não acredito que a gente parte de uma realidade ideal, né, a gente vai evoluindo, né, o nosso estado está evoluindo, a gente vai percebendo, sendo mais detalhista com as questões, né, então eu acho que estamos no bom caminho. Ok. É isso. Bom. Tá ótimo, senhor. Então, obrigado. E aí, no dia 7 de agosto, então, 14 horas, nos vemos com a resposta dos senhores. Tá ótimo?